mais fidedigno da gente voltar com a informação. Alexandre? Uhum. Obrigado aí, Pedro, parabéns. Você está trazendo aí alguns exemplos, né, mais da sua atuação durante, assim, testes, por exemplo, que você faz, comparando a sua lucidez da vigília, etc., aquele teste que você fez da relação entre decolagem e o desenrolar, etc. Esse tipo de abordagem você também classifica, né, como autopesquisa, assim, porque eu vi que você privilegiou um viés mais de balanço, digamos assim, né, no sentido do a posteriori, né, de fazer esse balanço, mas esse também seria um sentido de autopesquisa, mais não como balanço, mas mais como um autoteste que você faz durante. Exatamente, eu acho que sim. Eu faria um balanço depois de ter feito esse teste. Então, por exemplo, como eu comentei agora, depois da vinda dessa amparadora que eu falo bastante, aí dessa amparadora K, que aquilo se fixou mais a minha maneira extrafísica de me manifestar. Então, quando eu volto para o corpo, eu sempre tenho esse algo a mais que eu fico de olho. E aí entra no balanço no sentido de que, por exemplo, por que o balanço é bom? Porque você tem ali um diagnóstico. Então, eu estou aqui nesse nível. E aí, eu já sei o que é novo e o que não é. Então, nesse aspecto, entraria a autopesquisa sim. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. Vou dar um exemplo para ver se fica mais claro. No ano passado, se não me engano, 2025 ou 2024, eu acho que foi, talvez 24, a gente estava em férias, e eu e a Cris, lá no sul, em Gramado. E ia ter um acoplamentário no final do mês, acho que em janeiro. Em janeiro. E aí eu lembro que eu recebi, pela primeira vez, a lista, né, de presença. E fui fazer a TENEPS com aquela lista de presença lá no hotel. E naquele dia eu tive uma projeção envolvendo lá um caso de desassédio de algum aluno da turma, como às vezes acontece, nada de novo, assim, dentro do contexto. Só que, quando eles tiraram o amparador, eu lembro direitinho que eu fiquei aqui, eu estava exteriorizando energia, o amparador ficou meio imobilizado, o assediador ficou meio imobilizado, o amparador saiu daqui, pegou ele e foi andando com ele assim. Quando ele estava mais ou menos naquela distância, ele virou para trás, só que para cá, assim, olhou para mim e falou mais ou menos assim, isso não vai ficar assim não, fulano de tal vai ficar sabendo. Quando ele falou fulano de tal, eu lembrei no processo da intermissão de mexer com um cara grande lá. Então, tipo assim, uma coisa totalmente nova para mim. É uma para-lembrança extrafísica, porque quando ele falou, se eu me perguntasse até então, não sabia quem era o cara, mas estando lá, eu vi que o cara era o líder de como se fosse uma gangue, uma patota dele, que a gente tinha conseguido encaminhar um deles, e ele falou, tipo, o meu líder lá, meu chefe vai ficar sabendo, até aí tudo bem, mas eu me lembrei de uma experiência intermissiva, a gente trabalhando, tentando com esse mesmo grupo, entende? Então, assim, uma coisa totalmente nova para mim. Então, é uma autopesquisa nesse sentido, porque é como se eu avançasse um pouco mais. Isso é muito bacana, mas assim, no sentido de que, às vezes, poderia ter também a autoexperimentação, né? Sim, você faz, vamos dizer, como se você está mostrando o contexto geral que se forma, que é uma questão das equipex, que você faz parte, etc. Mas dentro disso tem um pouco de margem para você se testar naquilo ali, né? Sem dúvida. Eu estou ali, etc. Eu quero dizer assim, talvez poderia ser incluído também a questão da autoexperimentação, né, como um tipo de autopesquisa. Você diria assim, por exemplo, como a pessoa vai fazer. Então, hoje eu vou sair do corpo pela técnica tal, e aí se consegue ou não. Também, mas eu digo assim, esses atos de autoteste durante a projeção são autoexperimentos. Sim. Né, no extrafísico, né, mas são autoexperimentos sem dúvida. Também a gente coleta dados desses autotestes, assim. Eu dou dúvida. conta disso ou não dou? Eu já vi você contar algumas ocasiões, assim, isso aqui eu vou evocar um amparador, digamos assim, para tal, né, ou, enfim, essas... Acho que sim. Como uma acepção de autopesquisa também. Eu acho que sim, quer dizer, porque a minha tendência é fazer isso, né, a posteriori para ver como eu me saí, né, como a coisa aconteceu, mas durante o processo... Também é um tipo de pesquisa. Sem dúvida, sim. Legal. Tá bom. Muito bom.